Para que será que servem os penteados afros, os penteados feitos em cabelos crespos? Será que é só de beleza mesmo que a gente está falando? Ou será que tem alguma história por trás? Se tem, eu vou falar nesse vídeo. Fica aqui comigo. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Valciele Mendes, aqui do canal da Valciele Mendes, mas pode me chamar de Val, porque afinal de contas, a cada vídeo nós estamos criando mais intimidade. E é isso aí, gente. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como as tranças eram vistas, os penteados, né? Esses penteadinhos que a gente faz para cuidar do nosso cabelo, eram vistas na época no continente africano, depois na época do povo escravizado aqui no Brasil, e eu vou falar também do período pós-escravidão, tá? Até chegar nos dias de hoje. Então, segura aí, fica comigo e vamos lá. Bom, gente, a gente tem mania, né, de usar hoje o cabelo trançado para cuidar do cabelo, para deixar ele guardadinho. Mas será mesmo que sempre foi assim? Será que ele sempre teve essa função? Na verdade, não. Antes do período de escravidão, esse período de colonização acontecer, né, que quando os povos de fora, de outro continente, foi lá no continente africano, escravizou pessoas e levando para outros lugares do mundo, para colônias. Antes disso tudo acontecer, a trança era significado de identidade. Era como nosso povo preto, né, se identificava, o povo do continente africano. Lembrando que a África não é um país, né, gente? É um continente. Então, se por acaso eu falar África, eu estou falando do continente africano. Era usado para identificar a pessoa pela sua idade, pela sua religião, até mesmo pelo seu se era casada, se era solteira, qual profissão. Os guerreiros usavam determinado penteado, as senhoras casadas usavam outras, as meninas, as crianças usavam outro tipo de trança. As meninas e os meninos que estivessem entrando naquela fase da puberdade, o penteado mudava, totalmente diferente. Então, o povo foi criado, né, um sistema de identidade mesmo. Olhava para o cabelo trançado e a gente saberia identificar aquela pessoa de uma maneira quase que completa. Depois surgiu o período da escravidão. E falando especificamente aqui do Brasil, quando chegaram aqui, vocês sabem que muito dessa cultura se perdeu, né? Eles faziam questão de separar famílias, de separar tribos, de colocar pessoas que falavam línguas diferentes na mesma fazenda, na mesma região, para que tudo isso que foi construído, que tinha lá no continente africano, se perdesse. Então, aqui a maioria das coisas se perdeu, mas cada um trazia consigo um pouquinho da sua história. E para acontecer a luta, né, interna contra a escravidão, na hora das fugas para ir para os quilombos, a trança era usada como mapa. Então, as tranças nagôs, essas mais feitinhas, quentinhas na cabeça, elas serviam para ser utilizadas no futuro para saídas, para a fuga, para que os escravizados, quando saíssem das fazendas, conseguissem fugir, soubessem a localização dos quilombos, para onde ir. Ela também servia como ajuda para colocar, escondia, gente, dentro da trança, sementes para que pudessem se alimentar, plantar, fazerem hortas lá no quilombo. Então servia também como uma questão social, né? Olha só que interessante. Depois que a escravidão acabou, né, que houve a abolição da escravatura. Gente, se vocês quiserem saber sobre a história do cabelo crespo, eu vou deixar linkado aqui embaixo um vídeo que eu falo sobre a história mesmo do cabelo crespo do Brasil, né, a parte por que foi alisado, por que acham que o cabelo crespo é público. Eu vou deixar aqui embaixo. Aqui eu tô falando só sobre o penteado, tá? Se você quiser um vídeo mais completo, você entra nesse link aqui que eu vou adorar ter você lá comigo também. Agora, a questão do penteado após o período de escravidão. O penteado veio veio para domar, né? Veio para domar. Não havia mais as necessidades. A identidade social se perdeu, né? A identificação, que era lá da África, para identificar se a pessoa era casada, se era solteira, a profissão, isso não existiu mais. Também perdeu o sentido de mapa, também dessa ajuda de alimentação,
E aí acabou que no momento onde a gente precisava entrar dentro da sociedade, né? Entrar dentro da sociedade que existia sem a gente e não foi preparada para nos receber, o nosso cabelo foi trançado para ser domado, né? Para que ficasse contido. Até se vocês quiserem saber por que eu fiz esse penteado, foi em homenagem à minha avó e tem um vídeo especial falando sobre ele. Então a gente usava o cabelo bem presinho e não era muito sentido de beleza não, gente, porque hoje em dia que o penteado afro, né, em cabelo crespo tá sendo visto como belo. Ele foi mais no sentido mesmo de fazer o cabelo crespo não ficar muito armado, porque era visto como feio, não perder o seu volume. Também para, como o pessoal fala, né, nas escolas até hoje. Quem nunca ouviu uma menina que vai com seu black? Graças a Deus, hoje em dia a gente já está conseguindo tratar e educar, né, as pessoas que cuidam das crianças em escolas para cuidar do cabelo Black Power. Mas fala assim, prende ele, faz uma trancinha, coloca um rabinho e etc. Mas no sentido de domar o cabelo crespo. E aí foi passando o tempo, os penteados nós fomos nos libertando, chegando ao ponto de, hoje em dia, né, a branquitude querer usar os nossos penteados. Mas nunca, e eu quero finalizar o vídeo falando isso, nunca a força de um penteado afro, não tô dizendo aqui que não pode usar, tá, gente? Aqui é um país livre, a pessoa pode usar o que ela quiser, mas nunca vai ter o mesmo peso uma trança na cabeça de uma mulher preta do que uma trança na cabeça de uma mulher branca. Para nós, mulheres pretas, mulheres negras, a trança sempre foi e sempre será resistência, tá bom? Um símbolo de resistência. Então, quando a gente usa esse penteado, tem muita história por trás, muita história por trás. Vocês não sabem o que os nossos ancestrais queriam passar, né, quando fazia uma trança no cabelo. Então, quando você usar a sua trancinha aí, a sua nagô, a sua trança de jumbo, a sua box braids, tenha noção de tudo que já significou no passado esse seu penteado afro. Tá bom, gente? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo, fala pra mim. Se quiserem saber mais, é só escrever aqui que eu vou fazer com o maior prazer. Se inscreve aqui no canal também, porque agora é só sobre isso. É sobre cabelo, sobre racismo, trazendo um pouquinho de história pra gente aprender também, tá bom? Um beijinho, até o próximo vídeo, tchau, fui!